Amigo telespectador, é com muito prazer que eu chego ao microfone diante de você que está me vendo, me ouvindo, para deixar uma palavrinha, para edificar a sua vida, para formar em você um grande castelo, para que você tenha a sua mente mudada. É possível que você esteja revoltado com alguma coisa, revoltado com a vida. Você está cansado de ver tantos erros que se cometem por aí, tantos crimes, tantos assaltos, tanta bandidagem, e você fica confuso. É claro, você deve fazer o seguinte: se você não gosta de ver essas coisas pela televisão, muda de canal. Você verá coisas melhores. Você pode encontrar um pregador falando da palavra de Deus para trazer edificação. É só você querer. Nós queremos nesta hora abrir a nossa Bíblia para falar a respeito de milagres que ocorreram na terra do Egito, conforme estão escritos no livro de Êxodo. Se você ler esse livro, você vai ver quantos milagres Deus fez. Primeiramente, foi convencer os judeus, o povo de Israel, de que havia chegado o momento de sua saída da terra do sofrimento, terra onde havia tanta contradição, onde o povo de Israel estava sendo escravizado. Então havia chegado o momento da libertação. Deus havia enviado Moisés e Arão, seu irmão, de Moisés, para que convencesse o povo de que havia chegado a hora da libertação. E para mudar o coração do homem é a coisa mais difícil que já encontramos aqui na terra. Nós podemos quebrar uma pedreira, uma rocha, um monte maciço de pedra com uma bomba. Fazemos um furo e jogamos lá dentro uma bomba, detonamos e a bomba explode e aquela rocha imensa é feita em pedaços. Mas para mudar o coração do homem, fazer o homem compreender de que ele é pecador, que ele está perdido, de que ele está condenado pelo pecado, de que se ele não se converter a Deus, ele vai para um lugar de perdição, de onde nunca mais vai sair. É duro fazer o homem, difícil fazer o homem compreender essa verdade. Mas Jesus mandou pregar. Quer creiam, quer não. Fale, disse a Ezequiel. Quer creiam, quer não, eles são povo rebelde. Mas tu fala. Fala, não te cala. Porque o povo precisa ouvir. Há um ditado que você deve conhecer: água mole em pedra dura, bate tanto até que fura. Então o coração do homem precisa ouvir muitas vezes a verdade, a mesma verdade, que Deus é Deus, que o homem é pecador, que existe o céu, que existe um lugar maravilhoso, uma nova Jerusalém, a pátria celestial, que não tem termo nenhum para se comparar com o que aqui na terra existe, nem aquilo que existe não se compara lá, o que lá no céu existe. Tudo isso é preciso que o homem procure convencer o seu semelhante, falar muitas vezes para que o homem se converta. Moisés falou, o que ele fez? Fez milagre, fez com que a sua vara lançada no chão se transformasse em serpente. Depois fez ele colocar a sua mão dentro da camisa. Ele fez isso quando tirou, sua mão estava branca, que nem a minha camisa aqui, ó. Branquinha, leprosa.
Depois, novamente, colocou lá dentro, puxou, voltou tudo ao normal. Fez isso diante de Faraó e diante do povo também. Então, para que o povo soubesse que aquele é o profeta que o Senhor mandou, que é o libertador de Israel da terra da escravidão. E Moisés fez. Convenceu primeiro o povo e o povo acabou crendo. Bem, agora a primeira fase está vencida. Vamos agora à segunda fase. Vamos até a presença de Faraó. Lá chegando, Moisés fez o mesmo milagre e Faraó, rei do Egito, chamou os seus encantadores, os seus milagreiros, entre aspas, para que fizessem o mesmo. Eles fizeram, jogaram a vara no chão e a vara se transformou em serpente. E eles fizeram o mesmo. Só que a vara de Moisés, a serpente que ele transformou, engoliu a serpente dos encantadores, dos milagreiros, entre aspas. Mas o faraó não se convenceu. Ele pegou a água, transformou em sangue e vieram os encantadores e fizeram o mesmo. Possivelmente eles usaram um processo químico que dá a impressão de que a água de fato virou sangue. Mas Moisés não. Moisés deu a palavra e a coisa aconteceu. Deus, quando faz as coisas, basta ele falar, que as coisas acontecem. Mas às vezes precisa fazer demonstração. Jesus, por exemplo, andou na terra, fez muitos milagres. Não para converter o povo, mas para convencer o povo de que ele era o Messias esperado, aquele Cristo prometido há tantos anos pelos profetas, que agora havia chegado. Como é que o povo ia crer? Primeiramente, ele mandou João Batista para que fosse pregar o arrependimento, e ele foi e pregou, e o povo aceitou a palavra. Então, ele preparou o caminho para Jesus. Quando Jesus veio para anunciar a palavra, o terreno estava preparado. Os outeiros haviam sido abatidos, os vales haviam sido preenchidos. Trabalho trabalhoso de João Batista. Ele preparou o caminho. Então, quando ele viu os fariseus, os saduceus, viu o povo, os soldados, os publicanos, ele disse: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzir frutos que provem vosso arrependimento. Então, era esse tipo de outeiro, de vales que deveriam ser preenchidos, outeiros que deveriam ser aplanados. Ele preparou o caminho para Jesus, e Jesus veio e exerceu o ministério glorioso. Muita gente se converteu a Deus. E Moisés, quando lá no Egito ele conseguiu fazer o milagre da conversão do povo se arrepender, de Faraó. Para Faraó ele mostrou outros sinais, mas todos eles ainda mais endureciam o coração desse monarca. Mas a mesma palavra que amolece um coração, endurece outro coração. Alguém disse, o mesmo sol que derrete a cera, endurece o barro. Depende do coração do homem. Há muita gente que ouve milhares de vezes, não se convence, não se converte. Pelo contrário, tem o seu coração endurecido ainda mais. Para Deus é mais trabalho. Para Deus e para o pregador. Aliás, o pregador é um instrumento de Deus. É aquele que prepara o caminho, aquele que lança a semente e Deus dá o crescimento. Então, os milagres que Moisés operou foi para, primeiramente, amolecer o coração de Faraó, para fazê-lo entender que Deus está visitando o seu povo
que Deus é o Senhor, e saberá que eu sou o Senhor, Deus disse. Tantas vezes Deus repetiu essa palavra, para que saiba que eu sou o Senhor. Mas Faraó rejeitou obedecer a palavra. O que aconteceu? Depois de 10 sinais operados por Moisés, finalmente veio o último milagre, a morte dos primogênitos. Todo filho primogênito e também os animais primogênitos seriam mortos à meia-noite, a noite de Deus. Ninguém obedeceu, somente o povo de Israel e também alguns egípcios que ouviram a palavra, obedeceram e puderam se salvar. Então foi uma noite terrível por causa da rejeição. Rejeitaram a palavra de Deus, rejeitaram dar ouvidos ao mensageiro, ao profeta, que Deus havia enviado para mudar a situação. O povo de Israel, que recebeu a palavra, teve o prazer, a alegria de não ver os seus filhos primogênitos serem mortos. Pelo contrário, eles sentiram o prazer de sair da terra do Egito, levando consigo ouro, a prata, roupas que os egípcios deram e pediram, por favor, vão embora daqui, antes que nós também morramos. Saíram enriquecidos. Era uma profecia que Deus havia feito através de seu servo, aquele grande homem da fé, Abraão. Deus prometeu que dentro de 400 anos aquele povo sairia de lá riquíssimo. Mas esse povo não se deu por avisado, permaneceu rebelde, não obedeceu a palavra. O que aconteceu? Esse povo foi rejeitado. Deus queria criar um outro povo através de Moisés, e Moisés implorou ao Senhor para que isso não acontecesse. E Deus atendeu Moisés. Deus é tão paciente, Deus é tão amoroso e bom. Ele está pedindo, apelando para que você, prezado telespectador, você que diz que crê em Deus, que crê na Bíblia, para que você creia de fato, de coração, e obedeça a palavra, e receba a libertação da condenação do pecado, que você não vai para a perdição, porque Deus preparou lá em cima. O próprio Jesus disse, vou preparar-vos lugar. Depois que eu for vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde estiver eu, também estejais vós. Você quer estar com Jesus lá no céu? Quer ir para o céu? Você vai, se você obedecer a palavra, se você crer em Jesus, se você permitir que Ele, através do Espírito Santo, venha operar na sua vida grandes mudanças, construir em você um edifício para a eternidade. Deus te ama, você, Deus ama seu filho, ama sua esposa e quer ver todos salvos. Portanto, atenta para a palavra de Deus e comece a ler hoje mesmo e deixa Deus fazer mudanças na sua vida. Que assim seja, é a nossa oração. Amém.